O programa Literatura de Momentos já comentou esta obra em 4 shorts. Vamos comentar aqui neste vídeo de uma vez só. Como vocês sabem, Literatura de Momentos não conta a história, não conta quem são os personagens, nós mostramos construções literárias interessantes da obra. O seu boné era uma dessas toucas ecléticas, onde se encontram elementos do boné de pelo, de pele, de polonês, do chapéu redondo, do gorro de lontra e do boné de algodão. Naturalmente, desinteressando-se, distanciou-se de todas as decisões que tomara. Há muito tempo, ela esperava que esse velho morresse, mas o homem ainda não arrumara as malas e bagagens para o outro mundo. Embora fosse feia, magra como um graveto, cheia de espinhas, cravos e botões como uma primavera, certamente a ela não faltavam partidos a escolher. Então, lembrando-se da atitude de seus mestres à cabeceira dos feridos, reconfortou o paciente com todos os tipos de palavras encorajadoras, carícias cirúrgicas que são como o óleo a engraxar os bisturis. A recém-chegada independência logo lhe tornou a solidão mais suportável. Sentiu-se triste como uma casa deserta. Habituada à tranquilidade, inclinava-se inversamente à agitação. Só amava o mar devido às tempestades e os campos verdes só quando se encontravam em meio a ruínas. Mas, à medida que crescia a intimidade entre as suas vidas, desenvolvia-se um distanciamento interior que a desligava dele. As falas dele eram planas e chatas como uma calçada de rua. Ela contemplava a felicidade do filho com um silêncio triste. As expansões dele vinham a ser regulares. Beijava-a sempre às mesmas horas. Era mais um hábito, entre outros, como uma sobremesa já prevista depois de um jantar monótono. O tédio, aranha silenciosa, tecia a sua teia, à sombra, em todos os recantos de seu coração. Eles tinham o dom da riqueza, esse tom branco que realça a palidez das porcelanas e os reflexos do cetim, o verniz dos móveis antigos, mantido por uma saudável e discreta dieta à base de alimentos requintados. Como era aquela Paris? Que nome extraordinário! Ela o repetia em voz baixa. Para sentir prazer, ele soava em seus ouvidos como um grande sino de catedral. O círculo onde ele era o centro, aos poucos crescia ao redor dele, e esta auréola que ele tinha, separando-se da sua imagem, ampliava-se muito além para iluminar outros sonhos. Ali havia vestidos com caudas, grandes mistérios, angústias escondidas debaixo dos sorrisos. Em seu desejo, ela confundia as sensualidades do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos hábitos e as delicadezas do sentimento. Ela contava muitos segredos à sua cadela e os contaria às lenhas da lareira e ao balanço do relógio. O futuro era um corredor muito negro que no fundo tinha uma porta muito bem fechada.
Aliás, ela já não escondia mais o seu desprezo por nada nem por ninguém. Apoiava a cabeça nas paredes para chorar, invejava as vidas em tumulto, as noites escondidas, os prazeres insolentes, com todas as perdições que ela não conhecia e que elas deviam experimentar. Sem imaginação não há projeção. Buscou consolá-la com uma multidão de exemplos de cães perdidos, que reconheciam os seus donos depois de muitos anos. Segundo ele, falavam de um que voltara de Constantinopla a seu dono em Paris. Então, não lhe parece, disse ela, que o espírito vaga mais livremente nessa extensão sem limites, cuja contemplação nos eleva a alma e nos dá ideias do infinito, do ideal? Às vezes lhe acontece, continuou ele, encontrar em um livro uma vaga ideia que a senhora teve, alguma imagem nebulosa a retornar de longe, e como que a exposição completa de seu sentimento mais delicado? E agora, pelo contrário, adoro as histórias que seguimos de um só fôlego, sentindo medo. Detesto os heróis comuns e os sentimentos moderados, assim como eles são na natureza. Era a quarta vez que ela dormia em um lugar desconhecido. E cada uma delas viera a ser como que a inauguração de uma nova fase em sua vida. Uma mulher é continuamente impedida, inerte e flexível ao mesmo tempo, tem contra si as fraquezas da carne e as dependências da lei. A sua vontade, como o véu de seu chapéu amarrado a um cordão, palpita aos quatro ventos. Há sempre algum desejo que a atrai, alguma conveniência que a impede. Surpresos e aterrados ante esta nova ternura, nem sonhavam em contar as suas sensações ou em descobrir os seus motivos. As felicidades futuras, como as praias tropicais, projetam na imensidão que as antecede os seus ócios nativos, uma brisa perfumada e, não satisfeitas por essa ebriedade, sem nem mesmo se inquietar com o horizonte invisível. Era tão lenta para se mover, tão entediante para se ouvir, tinha uma aparência tão comum e uma conversa tão restrita que ele jamais havia imaginado. Não ia muita gente aos saraus dele, pois a sua maledicência e as suas opiniões políticas haviam afastado dele sucessivamente diversas pessoas respeitáveis. Quando ele saiu, assim que ela se sentiu só, o paralelo recomeçou com a clareza de uma sensação quase imediata e com aquele aprofundamento da perspectiva que a lembrança dá aos objetos. Ele tosse tanto que a casa toda se sacode e receio que logo ele vai precisar mais de um paletó de madeira do que de uma camisa de flanela. A conversa foi lânguida. Ela o abandonava a cada minuto enquanto ele continuava a parecer muito embaraçado. Sentado em uma cadeira baixa, perto da lareira, ele rodava nos dedos o estojo de marfim. Ela costurava ou, de vez em quando, com a unha, franzia as dobras da bainha. Ela não falava, ele se calava, cativado pelo silêncio dela. Mas, renunciando a ela, colocava-a
em circunstâncias extraordinárias. Ela livrou-se a seus olhos das qualidades da carne, que ele nunca experimentara, e ela continuou em seu coração a elevar-se sempre e a distanciar-se dele, como uma maravilhosa apoteose a alçar voo. Era um desses sentimentos puros que não embaraçam o exercício da vida, cultivam-se por serem raros e sua perda afligiria mais do que a posse alegraria. Estava tão triste e tão calma, tão doce e ao mesmo tempo tão reservada, que perto dela as pessoas sentiam-se tomadas por um encanto glacial. Assim como tremem nas igrejas, ante o perfume das flores, mesclado ao frio dos mármores. Os burgueses admiravam a sua economia, os pacientes a sua delicadeza, os pobres a sua caridade. Mas ela estava cheia de cobiças de raiva e de ódio. Então, os desejos da carne, as cobiças do dinheiro e as melancolias da paixão, tudo se confundia no mesmo sofrimento. A sua convicção de que a fazia feliz parecia-lhe um insulto idiota. Então, contemplando-a a dormir, o que ela sentia de preocupação dissipou-se gradualmente, e ela pareceu a si mesma, muito tola e muito boa por ter se afligido tanto a pouco por tão pouca coisa. Ele estava cansado de amar em vão e começava a sentir essa depressão que nos causa a repetição da mesma vida, quando nenhum interesse a dirige e nenhuma esperança a sustém. Ela mordeu os lábios e um fluxo de sangue correu-lhe sob a pele, que se coloriu toda de rosa. Eles se olharam e os seus pensamentos, confundidos na mesma angústia, abraçaram-se com toda a força, como dois peitos palpitantes. Ele sentiu-a entre seus dedos, e mesmo a substância de todo o seu ser parecia-lhe descer através desta palma úmida. Depois ele abriu a mão, os seus olhos voltaram a se encontrar e ele desapareceu. Depois o sol reapareceu, as galinhas cantaram, pardais batiam as suas asas nas moitas úmidas e as poças d'água sobre a areia levavam em seu fluxo as flores rosas de uma acácia. O seu devaneio era como o que temos sobre o que nunca mais vai voltar, como o cansaço que nos domina depois de cada fato consumado. Enfim, essa dor que nos provoca a interrupção de todos os nossos movimentos habituais.